E muito obrigada, né, por vocês estarem aqui junto, para a gente conversar sobre esse assunto tão delicado e desafiador, né, nesse momento em que o Rio Grande do Sul está vivendo. A gente vai falar um pouquinho disso, né? Oi, Thay, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha para mim se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Se tá bom, tô com fone para ver se fica melhor o som. Tá me ouvindo bem? Tá. Eu fiz um esboço aqui, não levem a mal de eu olhar de vez em quando, né? E eu queria dividir com vocês um pouquinho, nesse início de live, a gente vai falar um pouquinho sobre o luto, né, que envolve aí o processo de perdas e não só o sentimento de quando é de morte em si, né? Eu queria dividir um pouquinho com vocês de como eu me senti, né? Eu moro no Rio Grande do Sul, para quem não me conhece, prazer, sou Márcia Faio, né? Estou aí aluna do professor e doutor Paulo de Tarso também, sempre estudando as terapias integrativas, a neurociência e buscando o que é de melhor e mais seguro, né, dentro do que a ciência explica, entendendo de como o nosso corpo funciona. Mas antes de começar a falar, eu queria dividir com vocês um pouquinho de como eu me senti diante de toda essa tragédia que a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul, e ainda vive, né? Essa semana ainda uma amiga minha mandou mensagem, falou que tinha regiões que ainda tem água, eles não estão podendo ainda voltar a limpar suas casas. E eu vi um vídeo na internet, não sei se vocês viram, mas se alguém viu e acha que é verdade ou não o vídeo, até me fala aqui, né? Eu vi um vídeo de um cachorrinho que ele foi retirado da enchente e ele mesmo assim ele estava com as patinhas como se ele ainda estivesse lá na água, no meio da enchente. Eu vi esse vídeo e eu pensei assim, é mais ou menos assim que a gente se sente, porque a gente não está lá, né? A gente, eu digo, a gente que não foi afetado diretamente pelas enchentes, a gente não está lá. Mas ainda assim é como se a gente estivesse, né? Eu morava na cidade de Sinimbu. Ela foi 2 dias antes de eu sair de lá, já tinha começado a chover. E 2 dias depois que eu saí de lá, o rio encheu a cidade, destruiu a cidade. Então a impressão que a gente tinha era que a gente, parece até que a gente tinha feito errado de se mudar, de viver outras coisas, né? Então estava muito estranho no começo esse sentimento. E às vezes falar para as pessoas, eu gostaria de estar aí, que bom que você está vivo, não aconteceu nada com você. Parece que a gente está diminuindo a dor do outro. Mas não é esse o objetivo, né? O objetivo é mostrar para vocês que a gente está sentindo o luto junto com vocês, tentando viver com vocês. E até teve alguns dias que eu comecei a ter pesadelo, parecia que eu estava lá no meio da enchente, querendo salvar as pessoas e eu não conseguia. Começou a me dar sintomas de ansiedade também, que é dor no peito. Então, a gente está vivendo, sim, mesmo à distância, o luto junto com as pessoas. E desastres naturais, guerras, elas ainda estão acontecendo em todo o mundo, né? A gente sabe que existe uma ajuda que vem de cima, né? Sempre vai ter uma saída. Um dia vai ter um bote, um dia vai ter um helicóptero. No outro, o que é hoje carretas de alimento, cartinhas e muito amor enviado para as pessoas para ajudar elas a lidar com essa dor. Mas para falar mais sobre esse assunto, eu quero convidar aqui a minha amiga, né, é a psicóloga Raniela, para falar com vocês sobre esse sentimento de luto. Porque o sentimento de luto, ele é muito abrangente. Às vezes a gente acha que é só sobre a morte, mas não é. Ele envolve, às vezes, fim de relacionamentos, perdas de bens materiais, como é o que as pessoas estão vivendo agora. Então eu vou convidar a Raniela para falar um pouquinho mais com a gente. Boa Então, noite para todo mundo. a Raniela aqui, ela é psicóloga, né? Formada na terapia cognitiva comportamental, especialista aí também na área da neurociências. E ela vai falar um pouquinho para nós sobre esse sentimento aí de luto, e falar um pouquinho sobre isso, né?
Ok. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? É sempre muito bom levar informações de uma forma que pode proporcionar não só conhecimento, né? Mas também direcionamento, amparo, né? Não só para a própria pessoa, mas quem está aí ao redor dela, né? Então, é sempre muito gratificante esses encontros. Então, a Márcia já falou, né? Eu me chamo Raniela, sou psicóloga, atuo aí com a neurociência e com a terapia cognitivo-comportamental. E a ideia é trazer exatamente essa amplitude do luto, né? Porque algumas pessoas, elas falam que a situação está ocorrendo lá e não aqui. E, na verdade, todo mundo está vivendo um processo de luto coletivo, né? Que a gente fala. E como a Márcia falou, não existe o luto somente da perda, existe o luto desde de um animal, desde você perder um membro, né, uma parte do seu corpo, seja aquele luto que a sociedade considera como luto, né? Tem aquele luto também que traumático, né, de acidente, enfim. E no caso da tragédia que foi lá no Rio Grande do Sul, que é o que a gente considera aí um processo de luto e a gente não sabe como que isso vai se desenvolver. Tem algumas pessoas que podem ter trauma, outras TEPT, outras não podem ter nada, só processo de luto. Mas quanto mais conhecimento a gente tem, fica muito mais fácil a gente conseguir se regular, né, e conseguir continuar ajudando no que for possível. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente ajuda o próprio corpo e o organismo da gente nesse processo, ajuda a olhar para o outro com mais empatia, sem julgar o que ele está sentindo, né? A gente vai falar ainda Sim. sobre isso, cada um sente de uma forma, mesmo quem não está lá, né? Que nem eu estava falando aqui um pouquinho, dividindo como eu me senti, era perdi noites de sono também, eu não estava lá, né? Então, como é esse processo, né? Como que a gente pode explicar? Já falou aí um pouquinho, né, do que é o luto e a abrangência dele, mas o luto também tem etapas, né, Rani? Quais são, assim, como que a gente poderia explicar para o pessoal quais são as etapas do luto? É, mesmo esse luto que agora não é especificamente de morte, mas são sobre, não são entre aspas, né? Porque tem aí a morte que falamos dos animais, né? Acaba sendo uma morte também, e isso Sim. impacta muitas pessoas. Perda dos bens materiais. Então, como que são essas etapas que as pessoas vão passar por elas, né? Tá. Para ter essa consciência maior. Antes de eu falar exatamente sobre essas etapas, eu vou especificar melhor o que é o luto, né? Porque eu trouxe de uma forma bem ampla, assim. O luto, na verdade, ele é um processo de cura, tá, gente? Diferente do que todo mundo acha que é só um sofrimento. Na verdade, a gente precisa passar pelo luto para a gente superar essa perda ou esse algo ruim porque ele ocorreu. O que significa esse processo de cura? É nos permitir sentir. E ele não tem um tempo pré-determinado, né? Na verdade, ele não tem um tempo determinado, ele tem um tempo. Ele não é pré-determinado, ou seja, cada pessoa vive ali o seu processo de luto individualmente e tem um tempo individual para esse processo. Então, ele é um estado emocional que ele atinge diretamente o nosso processo de memória, cognição, regulação emocional. Ele atinge também nossos hábitos, ele pode interferir nas nossas tomadas de decisões, no nosso futuro, no nosso processo de aprendizagem. Então, o luto, ele faz uma mudança biológica no nosso funcionamento, tá? Então, basicamente é isso. E quando eu falo de estado emocional, aí a gente vai entender um pouquinho sobre essas fases do luto, que seria eu vou trazer como primeiro, segundo, terceiro, tá? Mas não existe exatamente uma ordem quando a gente está passando pelo luto, ele oscila entre esses estágios, tá bom? E mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre como que eu vou lidar então com esse processo, como que eu consigo identificar. Então, o primeiro estágio é o contato com a negação, né? Então, normalmente a gente vai negar aquilo que está acontecendo. A gente vai ser mais resistente, a gente não vai querer mudar, tipo, daqui a pouco isso passa, assim, um exemplo, né? Às vezes
Até alguns comentários que algumas pessoas não vão compreender. Como assim? Ele não está vendo que isso aconteceu. Não é porque a pessoa não quer, é um estado emocional que dificulta ela a aceitar aquilo. Então ela vai negar, tá? O outro é a raiva ou a culpa. Raiva do mundo, raiva de quem está próximo, raiva de qualquer coisa, assim. E às vezes esse sentimento de raiva misturado com culpa, como às vezes um senso de responsabilidade, em querer fazer algo e não consegue, raiva por não conseguir se movimentar para isso, por não conseguir pensar, por não conseguir pedir, por não conseguir falar, não saber exatamente o que sente. E depois tem a barganha. A barganha, ela é muito confundida, gente, com um processo onde que a pessoa, vou colocar aqui entre aspas, acha que superou o luto. Porque, na verdade, ela fica travando uma negociação, né? Então, olha, eu vou fazer essa mudança para que isso não ocorra. Ah, em vez de eu ir lá fazer isso, eu vou ficar aqui para poder ajudar. Às vezes nega ali aquele acesso, né? Fica colocando outra coisa no lugar e faz um processo ali de evitação. E depois vem a depressão, que é quando a pessoa se sente fraca, ela se sente também, ela fica num processo de estagnação, ok? E aí é um processo difícil para ela, porque exatamente esse processo de depressão, para a pessoa sair daquele lugar ali e reconhecer o estado que ela está, né? É muito difícil, por isso que precisa de muita ajuda. E por último vem a aceitação. A aceitação é quando eu consigo lembrar da situação, ou eu consigo falar sobre a aceitação sem aquele sofrimento intenso, sem aquele sofrimento que é insuportável. Eu consigo pensar em uma solução ou como agir, né? Ou então eu aceito a ajuda para um processo de mudança ali ao mesmo tempo. E aí eu torno a reforçar que não é essa a ordem, ele oscila de Pode pessoa para oscilar. pessoa. Uhum. Exatamente. E assim, e essas alterações cerebrais, né? Quando eu falar até o processo cognitivo, por exemplo, não, quando nós estamos aqui, tem gente que fala assim, eu fico paralisado, que foi uma coisa que você trouxe, né, Márcia? Então, como que eu posso ajudar? Uhum. Só que são tantas informações que nós vemos e a gente começa a ter esse luto coletivo porque a gente começa a sentir, a vivenciar aquelas mesmas emoções que as pessoas estão lá, porque nós somos seres sociais, né? Então, nós temos no nosso cérebro que são neurônios espelhos, né? Então a gente Isso, eu ia vê. falar disso. Então, É, vou deixar para você é. falar então. Não, era justamente isso, era sobre como realmente o corpo humano foi criado de uma maneira incrível, né? Porque como que pode a gente sentir, eu não tô lá, como que mesmo assim eu tô sentindo, né? Então, como realmente esse conhecimento da gente mesmo, de como o nosso corpo funciona, é rico demais. Porque a gente vai poder entender, né? Eu tô sentindo essa dor porque a dor dele está refletindo em mim, né? Porque existe dentro lá do nosso cérebro o que a gente chama então de neurônio espelho, né? Que Sim, vai refletir a dor do outro, mesmo que eu não esteja lá, sim, né? Então, fomos criados de uma maneira perfeita mesmo, né? E isso é que nos faz ter empatia pelo outro também, né? exatamente. Né? Então nós já nascemos programadas para isso. E tem um fator importante que eu falo até pelos meus atendimentos, né? Coisas que os meus pacientes trazem, assim. Então, teve alguns que trouxe, Daniela, eu não sei nem se eu posso falar sobre mim, sobre os meus problemas, com tudo que está acontecendo no mundo. Então, Uhum. acaba virando um luto também ali, que a pessoa se nega a viver o sofrimento que ela está passando, devido à tamanha tragédia que ela está vendo ali acontecendo no mundo. Então, Sim. você nega a sentir o que, no seu momento ali, a sua realidade, né? E isso também não é saudável. Então, acho que hoje o Eu maior tenho. objetivo que a gente tem é falar sobre isso, né? A permissão de Sim, sentir. sim. Foi interessante porque na empresa de marketing do meu marido, a gente tinha clientes lá, né? E as meninas falavam assim:
ai, meu trabalho, como que eu faço para continuar? Parece que eu continuar divulgando o meu trabalho, parece que não faz sentido, né? Uma outra amiga falou assim, parece que meu trabalho é fútil diante de toda essa tragédia, parece assim uma futilidade o meu trabalho. Então, parece que a gente, né, tinha que paralisar por causa da dor do outro, né? Sim, O que a gente volta a dizer, não é que a gente não esteja sentindo a dor do outro, né? Mas esse momento de paralisar também não é bom, né? sim, sim. A gente pode até falar como se fosse um luto, que eles falam que é o luto reconhecido, né? Um exemplo, tem um luto reconhecido que a sociedade reconhece que aquilo é luto. E aí, quando você vê que a sua dor não é reconhecida perante tudo aquilo que está acontecendo, a gente começa a se sentir um pouco de culpa ou constrangido ali para você ali demonstrar e verbalizar o seu. Só que é o que nós falamos, não existe, luto não é só perda ou morte. Lá foi uma tragédia que consequentemente veio vários processos de lutos, né? Então, tem Uhum. luto de gente de perda. Eu vou tornar a repetir porque é importante frisar, né? Seja de pessoas, seja de móveis, seja de relacionamentos, seja de um bichinho em um próprio animal, seja da falta de identificação de si. Eu me perdi, não sei quem eu sou, porque o luto interfere nisso também, né? Em quem eu sou, essa visão de si próprio, tá? Então, isso ajuda, inclusive, as pessoas a terem, cada vez que elas conhecem mais sobre esse processo de luta, a ter mais sensibilidade em como abordar, o que falar, o que perguntar. Então, às vezes a pessoa fala ali, não, eu não tinha família, eu morava sozinha, mas ela está com tanta dificuldade de se encontrar, de ter um direcionamento, que ela também está vivendo um processo de luto, né? Então, não é virar para ela e algumas reportagens assim que eu vi, ou fazer um tipo de comentário. Ainda bem que ele não tinha família e sobreviveu, né? Mas ele perdeu muitas coisas ali. E talvez É até muita esse memória, né? auto-reconhecimento dele, sim. É muita E como que ele vai memória se a história de reconstituir vida. de novo? Uhum. Uhum. Eu vi ali quando as pessoas conseguem salvar algumas fotos, né? As pessoas limpando ali, tinha um rapaz, né, salvando o que ele conseguiu salvar de memória da família, e que o pai dele estava contente porque ele estava salvando as fotos. Então as pessoas perderam memórias, Sim, memórias, bens materiais que tinham uma história carregada. Então tudo isso aí interfere nesse processo também, né? sim. E é tão forte, quando eu falo que o estado de luto, ele interfere uma mudança biológica, o que, que seria essa mudança cognitiva? A pessoa fica com a cabeça tão cheia que ela tem dificuldade em pensar. Por isso que a primeira estratégia é direcionar a pessoa no que ela precisa, é perguntar, é falar-lhe, porque é difícil ela entender o que, que ela realmente quer, o que, que ela precisa, porque a emoção é tão grande, porque outra forma, porque atinge também o estado emocional. O estado emocional fica tão intenso, ou ele sente tudo, ou ele não sente nada, né? Então, é esse processo que o luto ele vai ali interferindo. Então, ter ajuda, ter esse auxílio, ter esse direcionamento, ajuda a pessoa a ter tomada de decisão. Porque o luto, gente, ele é como se fosse partir do zero. Nós nunca somos a mesma pessoa a partir de um processo de perda que nós passamos na nossa vida. Nunca vamos ser. Então, assim, não é que a gente vai se transformar em outra pessoa, né? Então, atinge tanto o sistema nervoso, porque o sistema nervoso ele é responsável ali pela nossa, por a gente se refazer, se reconstruir, né? Um sistema ali que já junto com o cérebro ali por meio do sistema nervoso para nos proteger. Então, quando a pessoa ela tenta viver a vida que ela tinha antes, sem ela entender que ela vai ter uma vida nova, ela fica presa no sofrimento constante. Então, quando ela entende que o processo de luto é você partir do ponto zero, que você precisa se reconstruir, mas você vai carregar a sua história, só que com aquela cicatriz, com aquela Uhum. memória que você passou, mas com a oportunidade de se reconstruir.
falando assim é muito fácil, né, Márcia? Lógico que é com muito Sim, com amparo, certeza. com ajuda Uhum. terapêutica, com É. direcionamento correto e trazer isso, esse entendimento do luto para a pessoa. E aí a gente poderia falar aqui também, de maneira mais breve também, sobre o que é um trauma, né? Porque, Uhum, me corrija se eu estiver errada, por exemplo, agora pessoas na enchente, elas vão estar também, talvez, por exemplo, tem uma amiga minha que está ajudando na ajuda humanitária, mas ela também viveu uma catástrofe parecida na cidade onde ela morava. Então aí ela vai estar ajudando outras pessoas, mas mesmo assim talvez reativando nela mesma, talvez, memórias, né, sim. traumáticas de que ela viveu Uhum, lá. Então, e essas pessoas também é um processo que elas vão viver depois, não agora ainda, porque aí a gente vai entrar um pouco, entraria um pouco aí no estresse pós-traumático, né? Mas que nem tem pessoas ainda que elas ainda estão nessa dor, vivendo isso, elas não limparam nem a casa ainda. sim. Então, depois vem um outro processo, né? Mas como a gente poderia falar um pouquinho só dessa questão sobre sendo memórias traumáticas, né? De um processo Uhum, que acontece no nosso cérebro. sim. Então, quando saindo do luto para o trauma, como que a gente sabe que a pessoa já saiu do luto ali e ela está traumatizada? Então, é quando ela começa a evitar qualquer situação que faça ela lembrar o que ela passou, só que ela fica fora de controle. Ela evita de uma forma que a reação dela fica fora de controle, assim. Isso assim, eu tô falando para vocês identificarem comportamento, né? Daqui a pouco eu vou falar como que isso funciona no cérebro. Então, quando você vê que a pessoa está no processo de luto, começa a ter contato, só que ela começa a evitar, porque aquilo vai causando nela comportamento fora de controle, umas reações que você fala, não, fulano, acho que não tá bem, ou por compulsões, ou por fala, ou por choro muito constante, né, que a pessoa chega ali a perder a fala, então isso já saiu do luto e passou por um fator mais traumático, tá? Como que o trauma ocorre? Primeiro a gente tem que lembrar que é muito importante que ele é de muitas variáveis, tá, gente? Então, tudo que ocorre no nosso processo emocional, a gente nunca pode falar que é um único fator, ok? Só que a diferença do trauma é, ele não se configura sozinho. Por exemplo, eu não me causo um trauma. Ele é feito por algo que está fora do meu controle, ou por alguém, ou por uma situação, seja numa perda, seja por uma doença, seja por um acidente, tá? Então, existe um processo de desamparo na nossa vida que pode se tornar traumático. O que é o desamparo? São negligências que a gente vai passando ao longo da vida, fatores estressores, né? Seja físico, abuso, moral, não ser visto, não ser notado, não ser validado, né? Isso com constância e intensidade, a gente vai passando aquilo por estresse, né? Ali por repetições consequentes, e aquilo vai virando uma cicatriz. Como que vira uma cicatriz? Então, o trauma é aquele sentimento de desproteção. Ela é uma experiência além do que a gente consegue lidar. Então, ele sobrecarrega o nosso sistema nervoso. Como eu falei, o cérebro ele é autoprotetivo. Então, eu estou sendo sobrecarregada de uma situação que é sofrimento, sofrimento, né? Parte ali até por um estresse crônico ali, constante. E aí, o que o cérebro faz? Ele não quer que a gente sofra. Só que, principalmente quando a gente passa por esse processo de trauma, no nosso processo de desenvolvimento, ele não vai eliminar essa informação. Pelo contrário, o cérebro vai guardar. Por quê? Porque é uma informação importante. Por que ele acha que é importante? Eu não quero sofrer mais. Eu não quero que você sofra com isso novamente. Então, eu vou guardar essa informação aqui para a gente saber o que é, né? Para quando a gente passar por algo parecido, a gente saber como se defender. E aí o que acontece? Nós vamos, essa informação fica ali guardada em algum lugar do cérebro e a gente vai se desenvolvendo, o cérebro vai se formando, se constituindo em torno desse trauma. Só que como ele é muito protetivo, o que ele vai fazer? Vai fazer muitas vezes com que a gente esqueça
conscientemente, mas aquilo ali está numa composição celular, tá? Do nosso funcionamento. Então fica ali. E a gente vai se constituindo, a gente desenvolvendo comportamentos para evitar. Lembra que eu falei? Sempre quando a Evitação. gente tem comportamentos, a gente começa a evitar. E aí entra alguns transtornos que algumas pessoas desenvolvem, seja ansiedade ou depressão, que é uma forma de proteção que o cérebro da gente desenvolve, porque ele acredita que aquele processo de desproteção que a gente passou é um sofrimento muito maior do que o que a gente está passando agora no nosso presente. Porque o sofrimento gera estresse, que gera um processo de desfuncionamento biológico e essa desregulação emocional que vai fazendo a gente ficar doente. Ele não entende, o cérebro não entende que uma ansiedade no nível intenso, ela é algo disfuncional, porque ela está protegendo desse sofrimento maior, tá? Então, isso, quanto mais a gente conhece o nosso funcionamento e o que a gente está passando, fica mais fácil de você tratar essa anestesia, que é o que a gente chama de neurociência, que está protegendo o trauma, e depois a gente acessa e trata o trauma, porque tem como tratar assim, tá? Então, é uma alteração no nosso sistema nervoso, vamos dizer assim, violenta, com uma constância ali, ou algo muito bruto ali que ocorreu, que o cérebro entendeu como uma desproteção e aquilo vira uma marca de funcionamento, tá? Fica ali uma cicatrizinha ali no nosso cérebro. Então, toda vez que eu deparo com algo parecido, você vai falar, opa, peraí, e aí ele vai começar a desenvolver comportamentos ali protetivos. Deu para entender, gente? Qualquer coisa, vocês mandam aqui e perguntam. Pode mandando pergunta aí que a gente vai depois ter uns minutinhos para responder. Eu achei linda a ilustração da cicatriz. Eu gosto de imaginar como o cérebro cheio de gaveta guardando informação e algumas a gente guarda lá no mais no profundo. Às vezes a gente acha que está agindo de modo consciente, mas a gente não sabe que está acessando essa gaveta cheia de guardados como cicatrizes, né? Então, e esse conhecimento faz a gente viver melhor, né? E conseguir regular. Ou quando abre aquela gaveta com as cicatrizes guardadas, a gente reconhecer, opa, né? Eu acessei uma memória, né? Que despertou alguma coisa. E lembrar disso é que faz a gente conseguir regular, né? Sim. E esse conhecimento é muito, muito importante, né? Sim. Você me lembrou até de uma técnica que a gente faz com os pacientes, que é o seguinte, a gente entende que o nosso cérebro funciona como um todo, né? Mas isso que a Márcia trouxe é muito interessante, porque a gente tem que lembrar que eu não sou a dor, eu sinto a dor, né? Então, isso é um processo de tratamento, por exemplo, no luto mesmo, né? Então, quando eu tenho que entender o que eu estou sentindo, o que aquela emoção significa, né? Eu vou me permitir sentir ela, mas eu vou dar um sentido também para quê? Por que eu estou sentindo ela, né? Ter ali uma explicação. Então eu vou pegar essa dor e eu posso escolher talvez alguma parte do meu corpo onde eu posso guardar ela. Por quê? Porque é uma perda e isso vai fazer parte de mim, é uma cicatriz que eu vou carregar, mas ela vai fazer parte de mim e não vai ser eu como toda. Porque lembra quando eu falei, se eu vivo tentando ser aquilo que eu era, eu estou deixando eu viver aquela dor, aquela busca constante. Quando eu entendo que eu perdi e eu preciso ressignificar e continuar, eu pego aquela dor, olho para ela, entendo que aquilo fez parte da minha história, que é um sofrimento, guardo, respeito aquela dor que faz parte de mim, mas eu vou conseguir dar uma sequência ali para minha vida, tá? Então é um processo a gente ajudar o paciente até ressignificar. Mas é como você diz, falar parece simples, né? Mas não, né? Porque senão é como se a pessoa ficasse sempre com essa cicatriz sem cura, né? E aí ela vai, em vez de, como tu diz, entender que ela sente a dor, ela não é a dor, né? Então, enquanto a pessoa não cura isso, é como se aquela dor ainda existisse ali, né? É como se aquela cicatriz estivesse aberta ainda, né? E ela vivendo aquela dor, aquela dor, aquela dor, aquela dor. E aí a pessoa não entende do que e por que às vezes está vivendo aquilo,
ou sentindo uma dor no peito, ou sentindo uma falta de ar, ou sentindo aí onde a gente vem para a parte do corporal, né? Aí até se quiser falar um pouquinho disso, sobre os sintomas físicos, né? Que aí a gente vem aí, entendemos o que acontece no cérebro, né? E que isso eu acho importante também. Quando a gente fala, quando tu verbaliza essa palavra cognitivo, cognição, hoje ainda parece um conhecimento tão novo para as pessoas entender que é o nosso cérebro, né? Como se fala cognitivo, cognição, é como o nosso cérebro interpreta as coisas, como o sistema nervoso atua. E isso é um conhecimento muito rico, né? Muito rico a gente entender como a gente funciona, né? E aí, desse processo de cognição, a gente vai vir para os sintomas que vai afetar também a nossa sensação corporal, né? A gente pode pensar que o sistema cognitivo, o que é a interpretação? Interpretação, a gente pode ter contato com ela por meio dos nossos pensamentos. E como que ela é construída? Construída de acordo com o nosso repertório, né? E aí, cada situação que a gente passa, nós vamos passar pela mesma situação, mas a gente pode ter interpretações diferentes de acordo com as nossas vivências, com as nossas experiências, com aquilo que eu sei sobre mim, aquilo como eu interpreto o outro e vejo o mundo. Então, o trauma também é um pouco disso. Se eu cresço achando que o mundo ele é perigoso, né, a tendência de eu me autoproteger, isso virar um sofrimento constante. Imagine eu viver no mundo que eu acho que é perigoso. Eu não vou viver, na verdade, né? Eu vou viver escondida, sofrendo, algo assim. Tem algumas pessoas que estão mandando pergunta, mas você vai ler depois, que é indo lendo agora. Tu prefere responder agora ou depois? Eu vou só Teve uma concluir. aqui que era Pode Pode falar. concluir. Não, é É só que a gente vai quando... estar falando agora mais com respeito a trauma. Alguém falou sobre compulsão alimentar. O assunto depois é um assunto bem interessante que a Rani vai amar explicar para vocês depois lá no Instagram dela. Vocês podem até seguir depois. Mas hoje, especificamente, a gente vai estar falando de luto e trauma referente a essa dor de perda, né? De perdas referente aí ao que a gente está vivendo aqui no estado agora. Mas sobre a compulsão alimentar, depois, se quiser, pode seguir a Raniela lá, né? Ela vai falar sobre esse assunto também. Tem posts dela lá falando sobre isso. A pergunta que tem aqui, que é sobre o trauma que a gente está falando, mas você queria concluir, né? Desculpa. Não, é só falar que pode ser, porque qualquer sintoma, na verdade, ele não está só relacionado a um trauma, né? Uma pessoa pode apresentar vários traumas, por isso que a gente tem que avaliar cada caso. Mas pode ser um comportamento devido a um trauma? Sim, mas é preciso você procurar fazer um acompanhamento, porque não pode estar ligado só ao trauma, né? Ali. Pode ser algum processo de desregulação, ansiedade ou algo assim, tá? Mas se você já identifica esse comportamento e que você vê que está numa intensidade e isso está te gerando prejuízo, você já começou o primeiro passo. Olhou para você e viu, opa, não tem algo legal. E aí o segundo passo é procurar ajuda, tá? Mas que pode ter uma correlação? Sim, pode ter, tá bom? A Quando pergunta aqui. a gente... Oi, desculpa. Eu ia ler a pergunta aqui que ainda está no assunto com relação ao trauma. Depois que a gente tem um trauma, aqui no caso, eu sei que o trauma talvez de morte de alguém, né? É bom a gente fugir do que a gente sabe que é gatilho ou é bom a gente enfrentar? Ó, quando a gente trata de trauma no processo de psicoterapia, o cuidado que o profissional tem que ter nem todo trauma tem que ser acessado, tá? Porque eu falei que trauma é um processo de muita dor, né? De desproteção. Então, no processo de psicoterapia, a gente vai entender que tipo de trauma que é esse e ajudar a pessoa a construir caminhos de enfrentamento. Alguns, sim, a gente vai construir uma rota de evitação. E outros, a gente vai reconstruir uma série de reestruturação cognitiva. O que é isso? Reestruturar a forma como eu interpreto e eu lido. Que é o que a Márcia falou. O nosso processo cognitivo é a nossa interpretação, os nossos pensamentos, tá? Então, a gente começa por essa mudança, acessando ali os pensamentos. E automaticamente a gente vai identificar
como que o corpo reage perante a isso que eu estou ali interpretando. Porque o corpo também tem uma memória emocional. Às vezes, você não está prestando atenção nos seus pensamentos, mas o seu corpo está te dando algum sinal, seja com dor de barriga, com dor no estômago, dores musculares, mandíbula fechada, não está dormindo, inflamações no corpo, espinha, rinite. Então, olha para vocês verem como vários sintomas estão relacionados ao estado. Gente, perdão, eu esqueci de tirar o tempo da tela. Então, eu travo assim às vezes. E aí, eu não posso te falar exatamente sim ou não sem entender o caso. Então, existe o que eu posso te falar assim, dentro do processo de tratamento, existem situações que nós vamos ensinar as pessoas a identificar quais são os gatilhos, vamos dizer assim, no senso comum, né? Que ativa ela. Vou dar um exemplo aqui forte, né? Vamos supor que uma pessoa foi abusada pelo tio. E aí ela mora do lado da casa do tio e às vezes ali ninguém sabe, né? E ela sabe e ela acredita, cresceu acreditando que para ela manter um laço familiar, ela tem que engolir aquilo e ter uma convivência, porque família é acima de tudo e ela tem que respeitar esse tio. Então, assim, dentro do processo de psicoterapia, a gente vai mostrar para ela que ela não tem obrigação de conviver com aquela pessoa, que aquilo ali é uma regra que ela foi constituída na cabeça dela, que influencia o comportamento dela e coloca ela em sofrimento constante, ou seja, ela está ativando ali constantemente o trauma. Então, a gente vai ressignificar esse processo e mostrar para ela que existe um outro caminho, que ela tem direito sim de sair daquele espaço, de mudar, de não querer falar mais com aquela pessoa, de não ter contato, exigir-lhe o respeito dela, tá? Então, assim, não sei se eu consegui Não, deixar claro que há situações que pode evitar e outras podem ser ressignificadas. Sim, não, tá bem claro. E trazendo esse assunto também, infelizmente, é uma realidade que as pessoas vão precisar de ajuda depois, né, do que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul, porque infelizmente, né, a gente viu noticiários sobre isso, que ainda no meio dessa tragédia toda ainda tem abusos, né? Então as pessoas, é mais um assunto traumático que as pessoas vão ter que lidar lá na frente, né? Eles vão ter que receber esse acolhimento, entender o que aconteceu. Infelizmente Sim. é um assunto também importante. Uma outra pergunta que teve aqui sobre trauma e gatilho, não sei se eu entendi bem a pergunta. Trauma e gatilho de pensamento. Se sim, o pensamento é físico ou virtual? Me explica como vem sempre gatilhos de pensamento. Não sei se eu entendi bem, mas Eu também não sei vamos se eu lá. entendi bem. Os pensamentos podem ser, sim, um fator que ativa, tá? Então, existem situações, pessoas e os pensamentos podem nos ativar de alguma forma. Trazendo um pouco para esse processo de trauma que a gente está passando, de luta, da situação lá do Rio Grande do Sul, de pessoas que estão aqui só de ficar pensando naquela situação, naquele sofrimento, então elas vão ser ativadas emocionalmente. Seja, às vezes, a pessoa fica um pouco mais ansiosa, às vezes fica mais emotiva, né? Às vezes fica com dores mesmo ali no corpo. Então, sim, aquela repetição que a gente chama de ruminação de pensamentos que nós ficamos, ele vai mandar uma mensagem para o seu corpo, e se você não saber regular e nem compreender o que está acontecendo com você, vai ficar um processo de, vamos dizer assim, de briga interna, né? A sua mente ali no processo de ruminação, pensando algo ali disfuncional, você não dá um fechamento para o seu cérebro, e aquilo vai mandar uma mensagem para o seu corpo. Olha, tem algo que não está acontecendo, tem algo aqui que está acontecendo que não está legal, tá? E manda a mensagem para o seu corpo, que é o que a gente chama de regulação bottom-up e top-down. E aí, como o seu corpo não sabe o que é aquilo, não sabe regular, manda mensagem também para o seu corpo e começa a ativar o nosso sistema simpático e parasimpático, que ativa aí os órgãos que são os nossos sistemas autônomos que a gente não tem controle. Por isso que, gente, às vezes você vai sentir falta de ar,
vai sentir dores assim nas costas, principalmente na região da cintura, que às vezes ali é uma produção de cortisol muito grande, pode ficar constipado, com diarreia, enfim. Então, sim, os pensamentos podem gerar todo esse processo de disfunção, vamos dizer assim, tanto física quanto biológica. Eu vi umas mensagens aqui, obrigada pelo carinho, viu, gente? Eu, Vi de eu algumas tirei, pessoas. eu tirei um pouquinho só, porque depois eu quero gravar para botar no YouTube, e tava ficando a legenda muito na frente do teu rosto, por isso que eu desativei um pouquinho. Ah, tá, não tem problema não. Eu só queria agradecer. Mas eu acho que É, se eu respondi, manda um joinha aí. E se não deixa eu foi isso, ativar de manda a novo aqui. pergunta de novo. Vou ativar de novo aqui. E isso que você trouxe atenção agora do corporal é muito importante, porque hoje ainda as pessoas não ligam isso, né? Esses sintomas corporais, né, que ativa todo esse sistema parasimpático aí, como você explicou, as pessoas vão ligando a outra coisa às vezes, né? Comer algo ruim. Ah, em vez de olhar que poderia ser algum sinal emocional que o corpo está dando, né? Tá gerando aquele desconforto, né? E como é importante trazer isso à atenção. Aqui, continuando um pouquinho no nosso roteiro aqui, já falou um pouquinho, né, sobre as reações. E quais seriam aí umas maneiras, dá para a gente dizer assim, maneira saudável das pessoas enfrentar ou levar a vida um pouco mais normal, vamos dizer assim, mesmo vivendo essa tragédia enorme que está ainda acontecendo? Tá. Ó, primeiro entender que tá tudo bem a gente reconhecer, gente, que eu não consigo assistir tanta reportagem, né? Eu não consigo acessar, eu não consigo ficar lendo, que tá tudo bem também, tá bom? Então, acho que o primeiro ponto é entender qual que é o nosso limite. E quando você pergunta sobre esses sintomas, né, Márcia? Como que a gente pode identificar? A gente falou de identificar os sintomas, mas como as pessoas podem encarar e levar a vida daqui para frente, digamos assim, mesmo às vezes alguém vai falar alguma coisa, a pessoa vai reagir mal, tipo uma coisa que trouxeram atenção, tipo, às vezes até não saber o que falar, porque, por exemplo, quando a pessoa pede alguma coisa lá na enchente, as pessoas já estão, acho que meio por aqui, de ouvir, que nem se trouxe um exemplo ali, mas que bom que você está vivo. Então, Uhum. como que as pessoas podem estar olhar para essa dor que elas estão vivendo e encarar as coisas de uma maneira mais saudável, se dá para a gente dizer assim, né? Como que eu estou vivendo a enchente, eu perdi as minhas coisas, eu perdi a minha casa, eu vou ter que me reconstruir agora. Como que eu posso Parte olhar desse, para tudo isso? perdão. Parte desse princípio aí mesmo, tá vendo? Olha, eu perdi isso, aconteceu isso comigo, de você olhar para a realidade. Lógico que fazer isso com alguém é muito importante, mas você só vai fazer isso com a pessoa a partir do momento que ela traz. Você não vai ficar forçando a pessoa, mas você perdeu o quê? Mas o que aconteceu? Né? E foi isso. Então a gente não fica esmiuçando ali a perda, o sentimento, a tragédia, o que aconteceu, não. Então, quando as pessoas chegarem, ou se você chegar perto ali de alguém, sempre lembrar de acolher. E o que seria esse acolhimento? Permitir a pessoa sentir a dor dela. E se ela está trazendo algo ali que não seja referente à tragédia, que seja às vezes um assunto que ela lembrou e ela quer falar, acolhe. Porque às vezes é exatamente isso que nós explicamos antes, né? A pessoa está com dificuldade em acessar. Então a gente precisa respeitar esse processo de luto que ela está ali, acolhe. Quando você entende qual que é a necessidade ali que a pessoa está precisando, você está ajudando ela a pensar e a direcionar. Então, nesses momentos que estavam agora, né? Por isso que tantas pessoas, tantos profissionais falaram, a gente tem que tratar do que é o básico, da necessidade básica para que a pessoa consiga ali se manter. Então, quando você estiver perto de alguém ou com você mesmo, se você entende o que você está passando, se permita sentir, identifica por que eu estou sentindo isso.
né? Da onde que vem essa dor que é, que emoção que é essa? Então você vai começar a nomear as suas emoções. Quando a gente consegue dar nome a ela, automaticamente a gente já começa um processo de regulação emocional, tá bom? O outro ponto também que a gente pode fazer é entender, trazer isso de forma consciente, né? Então você entendeu por que você tá, nomeou, identificou que aquela emoção se refere àquilo, né? E trazer isso para uma forma que eu falo da consciência, é olhar para o seu estado agora e se perguntar, o que eu preciso agora? Isso, gente, tem gente que precisa desse processo fazer junto. Tem gente que aprende e consegue fazer isso com ela, tá? Isso mesmo, legitimizar a dor de cada um. Isso mesmo. É a Ju, ela é maravilhosa. Ela, inclusive, tá lá do Rio Grande do Sul, dando muita força, muito apoio pessoal, tá? Legal. Sim, maravilhosa. Parabéns. Psicóloga também. E então, assim, quando nós estamos aqui aprendendo isso, você consegue fazer com você, e a partir desse momento você consegue dar uma escuta e olhar a pessoa no sentido que deixa ela sentir o que ela está trazendo. Então, esse é o maior acolhimento possível, né? E Falar você tem menos um olhar mais, né? diferenciado. Falar menos e escutar mais nesse momento, né? Sim, e às vezes a pessoa não consegue falar. E você pode perguntar, olha, eu posso ficar aqui do seu lado? Você está precisando de alguma coisa? Às vezes as pessoas não falam, gente, mas só de você perguntar, você quer que eu fique aqui? Ela vai fazer algum sinal. E às vezes você estando ali do lado, isso se chama processo de corregulação. Então a gente regula sozinho, mas a gente regula muito mais rápido com alguém. Então esse amparo, esse acalento, esse olhar, perguntar mesmo, ir lá, ver o que a pessoa precisa, voltar, dar um retorno é muito importante. E para quem está longe e tem essa dificuldade em saber o que fazer, como ajudar, é entendendo que você precisa saber como que você está nesse processo, se você dá conta de fazer alguma coisa, e se você não dá, se você consegue fazer. Seja uma oração, conforme a sua religião. Buscar esse recurso, né, que é o que te acalma. Seja ligando para alguém, conversando, faça, porque a gente está nesse processo de sofrimento coletivo, né? Que é o que a gente chama até de trauma vicário, né? Você vivencia tanto, você participa tanto daquilo que isso pode se tornar, assim, estou explicando bem um pouco grosseiramente assim, tá? Mas aquilo também se torna um processo de trauma em você. Então, a gente precisa aprender a olhar pra gente, o que eu tô sentindo, o que meu corpo tá aqui falando, e respeitar esse espaço que a gente às vezes precisa também. Olha, eu preciso me regular e depois eu volto. É uma coisa que eu procurei fazer também, quando, como eu falei no começo, algo que eu percebi que eu estava olhando demais as notícias, e aí aquilo estava me causando aquela, como a gente falou do corporal, estava me causando aquela típica dor da ansiedade, me perdi o sono, aí eu estou olhando muita notícia, eu estou me concentrando muito na tragédia em si, eu vou olhar mais para o que eu posso fazer. Aí eu comecei a mandar mensagem para conhecidos, a gente criou um arranjo aí de escrever cartinhas e mandar mensagem para as pessoas. Busquei saber se alguém precisava e faltava de alguma coisa. Então, eu fui me concentrando naquilo que eu podia fazer no momento. E também diminuí um pouquinho do volume das notícias ruins e me concentrei mais em olhar quem estava ajudando. O que as pessoas que estão ajudando estão fazendo? Olha que legal, ele está lá levando, está saindo um caminhão para ir entregar lá para as pessoas. Será que eu posso saber algum grupo de confiança que eu possa ajudar também? Eu me concentrei mais no que podia fazer para ajudar do que na tragédia em si. E aí eu, né, trazendo essa consciência, consegui aí me regular. Então, eu achei muito importante. E quando eu fiz um stories falando disso, muitas pessoas falaram, ai, que bom que você falou, eu me identifiquei, eu estava me sentindo assim também. Então, aí entra o luto coletivo que muita gente estava vivendo, sem saber
como levar a vida adiante, mesmo não estando no meio da enchente, como a gente comentou. Então, quando a gente fala, estou orando por você, eu tô, que bom que você está vivo, não quer dizer que a gente está diminuindo a dor do outro, né? Não está julgando a dor dele, mas está demonstrando que a gente está sentindo também, né? Porque, como Sim, falamos várias vezes aí, o luto é coletivo, né? sim, Não tem como não se sim. impactar com a maior tragédia, né? Que foi relatado aí como sendo a maior tragédia do Brasil. Então, realmente é uma dor que dói em muitos, né? E vai doer ainda, porque o Estado vai demorar para se reconstruir pelo que a gente tem visto, né? Sim, e não é uma coisa de agora, né? Vai ser a longo prazo. Então, quanto mais a gente compreender que é um processo de dor, né, que vai levar um tempo, e como que a gente se acolhe, como que a gente pode olhar para o outro, que a gente tem que permitir esse outro sentir, e fazer esse processo, isso traz esse movimento de mudança, que é o que o luto trava, às vezes, né, da pessoa ali mudar, de enxergar o futuro. Então, quanto mais pessoas tiverem esse tipo de conhecimento, mais fácil vai ser ajudar elas que estão lá e fazer esse processo de mudança, passar por todos esses estágios, e aquelas que vão precisar de tratamento, porque vão estar em outros estágios, seja em transtorno de pós-traumático, seja de trauma, né? Ou não, porque nem todas, né? Pode ser alguns que desenvolvem ou não. Vão ter profissionais ali para poder acolher, e também pessoas para conseguir identificar. Olha, eu acho que você está no estado emocional, que você está aí congelando as suas emoções. Você não está se permitindo aí sentir. Às vezes você está lá acolhendo, oferecendo afeto, e a pessoa está com dificuldade, inclusive, de aceitar aquele afeto. Isso também é um comportamento que nós podemos ficar atentos e entender por que essa pessoa está com tanta dificuldade, né? Por que ela não está se permitindo sofrer, chorar, sentir, né? Será que isso é um processo que ela está suportando ou já é... Enfim, a gente pode fazer várias perguntas ao mesmo tempo ali, mas também oferecer para ela, olha, eu acho que é o momento de você buscar ajuda, né? Uhum, E que tá uhum, tudo bem também. uhum, Então, todos nós podemos ser uma forma de ponte para ajudar de alguma forma. uhum. Algo que eu li há poucos dias é algo de alguém que também enfrenta algo traumático, que é a guerra, né? Que eu achei muito legal, que queria dividir aqui, deixa eu ver onde eu achar, onde é que eu escrevi. A pessoa falou sobre, aí tu falou, né, dentro da crença de cada um, a oração e também a esperança, né? Que ela é muito importante nesse momento, essa meditação na esperança, né? E aí a pessoa que estava lá vivendo nesse momento de guerra escreveu que meditar na esperança é o que ajudava a enfrentar a situação, ajudava a lidar com as dúvidas, com os medos. Então ele projetava na imaginação um mundo melhor, né? Até Sim. se quiser falar um pouquinho sobre isso, como que esse processo de imaginar algo melhor, focar em algo melhor, ajuda também a gente não diminuir a dor, mas a lidar com ela de uma maneira melhor. Sim. A gente pode usar até como técnica, como distração. Tem aquilo que você falou, eu saí daquele foco de só ver as notícias ruins e busquei ver, é ruim assim, né, gente, a realidade, né, mas que eu A falo que é realidade. mais forte, assim, pra gente, né, e foquei a ver o que eu podia fazer, e comecei a postar mensagens ou algo assim, para poder direcionar, e algumas pessoas, nossa, que bom que você fez isso. Então, é mostrar um outro direcionamento mesmo ali, de uma outra forma de encarar e lidar, tá? Isso que ele trouxe, né, na guerra, a gente pode falar sobre um processo de distração, que é uma das técnicas que a gente trabalha no processo de psicoterapia. Ela não pode ser constante, mas ela é muito funcional. Então, se eu já consegui identificar o que eu sinto, se eu sei o que aquilo significa, se eu já dei um sentido para aquilo, e eu estou me autorizando a sentir,
me distrair e focar com algo, seja no comportamento ou numa ação, ou pensar em algo, me ajuda a sair daquele sofrimento constante, tá? Ou então é uma visualização, né? Eu tô falando assim, ou um ou outro, né? Porque eu não sei exatamente qual era ali o objetivo dele em si, o que eu entendo, que era fugir mesmo daquele cenário e se projetar em algo onde ele queria chegar, onde ele queria estar, o que ele queria que acontecesse. Então, como eu falei, que Fazer um mapa mental da esperança, de esperança, uma reprogramação de rota mesmo. isso que nós temos, né, as emoções, né, os nossos neurônios é espelho, eu vejo você, se você ficar aqui me passando uma imagem muito triste, muito desanimada, automaticamente ali, com certeza o meu humor vai dar uma mudada aqui também, né? Quando você projeta isso mentalmente, você está tendo uma visualização. Até quando você está no seu estado de humor, você percebe que está muito tenso. E às vezes você está trabalhando ali, coloca um sorrisinho no rosto, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro, olha, nós estamos bem. Né? Então o cérebro é muito inteligente, então o corpo e a mente ali, o cérebro, eles são muito interligados. Então, esse movimento físico, o meu cérebro consegue entender essa mensagem e automaticamente produz serotonina, dopamina, né? Um processo ali biológico, fisiológico ali, com mais bem-estar do que às vezes eu só ali com a expressão fechada ou tensa, né? Uhum. Gente, vocês têm mais alguma pergunta para fazer sobre o tema que a gente abordou aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta, algo que vocês queiram perguntar, aproveitar o momento aí e falar? A gente vai deixar aberto mais uns minutinhos para responder alguma coisa. Eu anotei duas aqui, mas A uma Ju, já mandou já aqui foi. junto. Isso que a Ju trouxe aqui, ó, uma reprogramação de rota mesmo, um mapa, podemos até criar um refúgio mental. Sim, um mapa mental de esperança que achei. É trazer esse sentido, construir mesmo ali, individualmente cada um encontra, né? Alguma estratégia. Então, é olhar como que eu funciono, o que está funcionando para mim. Uhum. Uma que E, me e aqui mandaram até aqui no privado, que já é semelhante à que estava antes, é da pessoa, aí é de luto, de perda por morte, né? Mas a pessoa vive todos os dias normais, mas aí em um dia, sem qualquer motivo aparente, ela não estava pensando na perda em si, ela acorda com tristeza. E aí ela acorda com o sentimento de querer ver fotos da pessoa. E aí ela queria saber o que desencadeia essa memória repentina, essa vontade repentina, sendo que um dia eu não estava pensando, no outro eu acordo pensando. é difícil dizer, né? É uma resposta bem complexa. Mas o que eu posso te falar é o seguinte: nós somos seres bem complexos. Então, assim, pode ser desde um cheiro, pode ser desde uma palavra que você escutou, pode ser naquele sono que você teve ali, algum processo de memória, buscou. Então, assim, eu não tenho como te dar uma explicação exata por que você acordou pensando. Você pode ter sido ativado por alguma coisa que nem você mesmo percebeu, mas a sua memória entendeu o significado. Porque é assim, gente, nós temos as emoções, e as emoções, elas têm um significado, ok? Então, esse significado é o que a gente chama de sentimento dentro da neurociência. O que é medo para, por isso que eu falo, o que é medo para mim não é medo para Márcia. Por quê? Porque o significado de medo para mim é diferente para ela. Só que nem tudo que a gente vai passando no nosso dia a dia são vários estímulos que vêm. É muita coisa. Então tem coisas que a gente consegue fazer ali um filtro e entender. E tem coisas que o cérebro, né, a sua visão, o seu olfato, o seu tato, o seu paladar, né, a sua audição capta ali
e vai ficar. Então, assim, principalmente à noite, né, que é quando a gente está fazendo todo esse processo, esse reprocessamento do que aconteceu ali durante o dia, pode ser que você acordou ativado. Então, assim, se você sentiu vontade, tá lá, de ver foto, é o que a gente falou, se autorize a sentir, tá tudo bem. Então, assim, respeita esse momento, porque também, se você sente saudade, é o que eu falo, saudade não é ruim. Eu não sinto saudade de coisa ruim, eu sinto saudade de coisa boa, de coisa que foi agradável, significativa para mim, que trouxe sentido. Então, se você vê que você dá conta de viver e entender que esse processo é importante ali, aprecie ele também, se permite, se der vontade de chorar, chora. Mas também se acolha, lembra, isso é uma saudade, uma emoção do meu passado. Hoje eu preciso entender que minha vida está difícil. Você vai trazendo um ressignificado para o seu presente, para que você não fique naquele sofrimento, né, que a gente chama ali, esse processo de sofrimento ali emocional. Uhum. Se eu conseguir ajudar ali, dar um direcionamento, assim. E lembrar, como bem comentasse aí nesse período, que nós somos seres humanos únicos, com histórias únicas, cada um vai sentir e pensar diferente, ninguém vai ter o mesmo olhar diante de uma Uhum. situação. O medo que é para ti não vai ser o medo para mim, como comentou, né? E lembrar que isso é tão importante lembrar que a gente é ser humano imperfeito, né? Então, é, essa permissão de sentir, né? Hoje ainda comentando sobre isso, por que eu não posso? Por que eu não devo? Né? Aí Uhum. comentou lá no começo, né, da live que tu falou, eu acreditava que era assim, então eu carrego desse jeito o meu olhar daquilo, e hoje a gente precisa cada vez mais entender o quanto a gente precisa desse acolhimento, desse autoconsolo, né, com a gente mesmo, né? Se a gente não tiver alguém do lado, saber conhecer a si mesmo para poder ter essa autorregulação emocional, né? Rani, Sim. eu acho que a princípio, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Existem classificação de trauma? É a pergunta. Não uma classificação, mas não sei se eu entendi, mas existe mais de um trauma, né? Então, existe trauma de separação, trauma de perda, né? Existe traumas de abandono, existe traumas de abuso, existe trauma de negligências, que é o que eu falei, às vezes falta de cuidado, né? De afeto. E lembrando que ele é multifatorial, assim, né? São várias situações, mas existe vários tipos de trauma. Inclusive o trauma vicário, que é isso, eu vivo um trauma por vivenciar muito aquela situação, tá? Então existe isso também, ok? Então, a gente queria te agradecer, né? Já estamos há quase uma hora aqui. Agradecer o teu tempo, a tua disposição por estar aqui comigo, muito feliz, né? E dizer para as pessoas, deixar registrado aqui, que o povo gaúcho, né? A gente está vivendo o desespero de todo mundo, vivendo a dor de todo mundo. A gente está, sim, sentindo, né? A gente lamenta muito. Mas que com essa tragédia a gente possa ao menos aprender, né, a não julgar a dor do outro, a escutar mais, a não diminuir a dor de ninguém, aprender a verdadeira empatia, né, de olhar para a dor do outro, olhar para si, olhar para a dor do outro e que a gente possa se acolher em meio a toda essa tragédia, que isso fique de bom, né, para as pessoas, que elas sintam aí o nosso acolhimento, o nosso carinho, o nosso abraço, né, que possa ser de ajuda a essa informação que vai ficar gravada aqui. Também, se alguém lá nos destaques, tem lá tá salvo lá, o contato da Raniela, né, fica à disposição aqui para quem quiser fazer uma consulta também com ela, né, ela é maravilhosa, sou suspeita aqui em falar. E te agradecer de novo, né, por essas informações tão ricas, tão valiosas, tão importantes, né, para as pessoas. Muito, muito Eu obrigada. que agradeço. Eu que agradeço, gente. Para mim é um prazer. Eu falo isso sempre, mas eu amo falar isso. Eu amo o que eu faço. Eu amo ser psicóloga.
É muito gostoso poder estudar e poder contribuir de alguma forma com as pessoas. E espero de verdade que eu tenha conseguido, assim, na verdade nós, né, assim, eu só estou aqui pelo seu convite e a Márcia contribuiu muito, muito, muito estudiosa. Então, assim, é muito bom estar com alguém que busca esse mesmo sentido, assim, de conhecimento para o bem-estar maior de muita gente. Né? Então, é isso. Muitíssimo obrigada pelo carinho. E eu queria só completar o seguinte: quando a gente fala em permitir sentir, uma forma de que vocês podem fazer é se perguntar mesmo: o que que eu estou sentindo? O que que essa emoção quer dizer para mim? O que que meu corpo está querendo me mostrar aqui? Fazem esse exercício, vocês vão ver. São perguntas assim, não são simples, elas são poderosas, tá? E se acolher mesmo, é se abraçar, o movimento que você conseguir ali fazer, vai respirando bem fundo e vai falando: eu me amparo, eu tenho direito de sentir. Faça isso, tá, gente? Como um treinamento. Só para encerrar agora, só porque tu trouxe isso, eu acho importante falar, tem pessoas que elas parece que fazer isso para alguns ainda é algo místico. Parece que é algo assim, falar em meditação, parece remete às pessoas aquelas meditações que as pessoas ficam lá com os dedinhos assim, né? Mas esse acolhimento é justamente isso, né? É esse pensamento, isso que tu trouxe aí, isso é muito importante, né? As pessoas não imaginam o Não é poder místico, que né? isso tem. É real. É real. É Um muito real. Tem gente abraço, que não consegue se tocar, então se toque, tá, gente? Um abraço, um muitíssimo abraço, obrigada. Um beijo, até a beijo, próxima. né? Tchau. Tchau.